A operação que aconteceu lá no norte do país, em Manaus, e tem relação direta com compra de equipamentos durante a pandemia do coronavírus. Será que algum estado escapou disso ou, ao fim e ao cabo dessa situação, nós vamos falar que todos os estados estiveram, de alguma forma, com a mão na lama? Vamos a Manaus, a informação com a Samara Souza. 5 pessoas são presas pela operação da Polícia Federal na segunda fase da Operação Sangria, realizada na manhã de hoje em Manaus. A operação, que teve como alvo o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, do PTB, prendeu 5 pessoas. O ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, um homem apontado como operador do governador Wilson Lima no esquema, o Gutenberg Leão Alencar e outras 3 pessoas. Segundo as investigações, o esquema de compra considerada fraudulenta de 28 respiradores teria movimentado quase 3 milhões de reais com envolvimento direto na cúpula do poder do Estado. Em nota, o governo informou que está contribuindo com a apuração dos fatos. Um sobrepreço de mais de 130% obtido em algumas horas, Zaidan. É um negócio da China, né? Se é que eu posso classificar dessa forma. O cara comprou de manhã, Zaidan, tem o horário da nota, comprou de manhã e vendeu à tarde com 133% em cima do valor. Não sei se mesmo na China o retorno é tão rápido assim, né? Pois é. Mas o negócio é brabo lá, porque o que a gente vê é gente roubando dinheiro e aproveitando a situação excepcional da pandemia para meter a mão em dinheiro público, e muita gente que foi alvo aí de mandado de busca e apreensão, Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, deflagraram essa segunda etapa da Operação Sangria. O nome, aliás, ele já traz ali a conotação da dramaticidade, né? Das consequências trágicas dessa sujeirada, dessa roubalheira. E essas investigações não começaram agora, então o que há é um aprofundamento dessas investigações sobre desvios na compra de respiradores no Amazonas. E sabe, Ronald, tem muita coisa grave, né? O hospital de campanha que os caras pagam e os hospitais não são entregues, e compra superfaturada de medicamento, né? Mas o respirador em si, ele traz ali uma dramaticidade maior, né? Porque quem precisa do respirador é porque está numa situação crítica, numa situação difícil, não é? O respirador não é usado à toa. E já tivemos, inclusive, casos ali no estado vizinho, no Pará, de respiradores comprados, superfaturados, entregues com atraso e, ao fim, a descoberta de que não serviam para casos de Covid. Quer dizer, você está condenando gente à morte, não é só metendo a mão no dinheiro público. Você está condenando gente à morte, comprando respiradores que não servem para Covid. No caso do Amazonas, a investigação é sobre desvios na compra de respiradores. 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados inclusive ao vice-governador Carlos Alberto, que é do PTB. E os agentes cumprem ainda ordens de prisão temporária contra o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, a ex-subsecretária de Atenção à Saúde em Manaus, Daiana Priscila Merria de Souza, o engenheiro clínico Ronald Gonçalo de Caldas Santos, o médico Luiz Carlos Avelino Júnior, que é marido da ex-secretária de Comunicação Social do Amazonas, Daniela Assayag, e o Gutenberg Leão Alencar, que é apontado pelos investigadores como o elemento-chave, porque ele seria o funcionário de confiança indicado pelo governador Wilson Lima, ou a pessoa de confiança, para intermediar a compra dos respiradores. E as ordens foram requeridas pela Subprocuradoria-Geral da República, com a assinatura da hoje famosa, né, a Lindora Araújo, que é ela que entrou naquele embate lá com o pessoal da Lava Jato em Curitiba.
e foram expedidas pelo ministro Francisco Falcão, que é do STJ. Porque como o vice-governador é eleito, ele não é um secretário e tal, ele é eleito. E ele, o governador, os secretários, eles têm direito a foro no STJ, não é no Supremo. Então foi no âmbito do STJ que foi determinado, inclusive, o sequestro de bens e valores dos investigados. Determinação do ministro Francisco Falcão, do STJ. A Operação Sangria foi aberta no final de junho, quando cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. O principal alvo, na ocasião, foi o próprio governador Wilson Lima, do PSC, que foi alvo, inclusive, de buscas. E, naquela ocasião, a então secretária de Saúde, Simone Papais, foi presa na ação. Então, é claro que estamos falando em investigações suspeitas. Ninguém, de todos estes nomes citados, ninguém deve ser visto como culpado. É preciso haver o processo legal, devido, como dizem, processo legal, o julgamento, a apresentação de provas, os argumentos da defesa, tudo isso tem de ser levado em consideração, não é? Mas o que a polícia, o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça parecem não duvidar é que houve desvio de recursos com a utilização da pandemia para essa roubalheira, Ronald.